SOS Cristianismo, capítulo 5, Tratado de Jesus. Item 1. Quem é Jesus? Do mesmo modo como se nasce e morre ouvindo falar em Deus, vivemos a vida inteira ouvindo falar em Jesus. Qualquer coisa desagradável que nos aconteça, costumamos chamar pelo seu nome. Os nossos irmãos evangélicos garantem que o nome de Jesus é poderoso, afasta os demônios, cura os cegos e converte os corações mais endurecidos. A Igreja de Roma, na Idade Média, usava e abusava do nome Jesus. Tudo bem. Todos os povos da Europa e da América, principalmente, têm Jesus como um espírito de escol, um espírito forte, poderoso, santo, que fazia milagres, curava qualquer tipo de doentes. Bem, o povão facilmente se deixa levar por lendas e sentimentos emocionais. Mas e os intelectuais? E os homens de ciência? E os críticos da história? Como esses homens veem Jesus? A primeira coisa é conseguir provar pela história geral, história extra-bíblica, que realmente Jesus existiu. Os historiadores Flávio Joséfo, Plínio o Moço, Suetônio, que viveram no primeiro século, não deixam dúvidas. Jesus não é um mito, mas um personagem histórico. Flávio Joséfo era escritor, militar e filho de sacerdote. Nasceu 1 ano depois da crucificação de Jesus. Portanto, é o mais importante historiador do primeiro século. Ele conta que um primo de Jesus, chamado Tiago, foi executado. Plínio o Moço foi governador da Ásia Menor. Escreveu uma carta a Trajano dizendo: existe uma seita cristã, os seus membros cantam hino glorificando um tal de Jesus. Dizem ainda que ele era um deus. Suetônio escreveu a vida de Cláudio. Nesse livro conta que os judeus que provocavam distúrbios em defesa de Jesus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. O Talmud, livro hebreu, também se refere a Jesus, o Nazareno. Igualmente, o historiador francês Ernest Renan, no século XIX, escreveu um grosso volume, Vida de Jesus. Item 2. De onde veio Jesus? E o que veio fazer na terra? Sabemos que todos somos espíritos, que depois de alcançar um bom nível de evolução, voltamos à terra como benfeitores, inventores ou descobridores, com a missão de coadjuvantes de Deus, trazendo mais conhecimentos e bom exemplo. Heroísmo, genialidade, invenção e criatividade são qualidades nobres e superiores que só espíritos já iluminados possuem. Esses espíritos são cultuados pelo povo como deuses, redentores ou salvadores da humanidade. De fato, salvador quer dizer libertador, aquele que se torna herói, que sabe doar, aquele que vem com a missão de ajudar seus irmãos da terra, dando exemplo de bravura, coragem e virtude. Mas quando alguém vai além disso, realizando prodígios e vivendo de modo estranho, até o ponto de se entregar à morte pela causa dos seus, bem, aí deixa de ser visto pelos homens como um homem comum, passando para a história como um homem-deus, um ser endeusado, um mistério. E Jesus é mesmo um espírito diferente de todos os outros redentores que já vieram ao nosso mundo, sendo essa a causa de ainda não ter sido compreendido. Quando o menino Jesus foi embalado pelos braços do velho Simeão, o profeta emocionado falou estas palavras tão verdadeiras: esse menino será sinal de contradição. Isso queria dizer que Jesus veio para ser um homem estranho, que precisaria alguns séculos para que fosse entendido pela história. De fato, até agora, poucos foram os autores que acertaram na descrição de Jesus.
A maioria dos escritores tem se perdido no emaranhado, tem se enfiado num funil. Só do ano 1980 até 1998, durante esses 18 anos, nada menos de 38 escritores tentaram dizer quem foi Jesus. O historiador Renan fez um bom trabalho sobre Jesus, mas infelizmente, como sempre, caiu na heresia de considerar Jesus como um simples homem. Dezenas de escritores católicos e protestantes já escreveram sobre Jesus. Uns entendem que Jesus foi um homem-Deus, Deus e homem verdadeiro, com duas naturezas, divina e humana, enquanto outros acham que Jesus é um homem cheio do poder de Deus. Uns tentam explicar o fenômeno do seu nascimento de modo milagroso, dizendo que o poder de Deus operou um milagre. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, sem ato sexual. Outros acham que houve ato sexual, sim, mas foi um anjo quem dormiu com Maria. E as confusões que já fizeram com os nomes de Filho de Deus, Primogênito, Unigênito, Filho de Davi, Verbo, Nazareno, Cristo, etc. Cada teólogo tenta explicar esses nomes, mas geralmente comete as mais bobas interpretações. Jesus realmente é um mistério para aqueles que ainda vagam errantes pela nebulosa das teologias. Do mesmo jeito como as primeiras revelações não puderam dizer tudo, e o pouco que disseram ficou por 18 séculos sem explicação, aguardando a terceira revelação, assim foi com o caso de Jesus. O plano espiritual deixou para nos explicar o mistério de Jesus agora, na entrada do terceiro milênio, quando a ciência já começa a descobrir a verdade sobre vários enigmas. O grande enigma foi desfeito quando se descobriu que Deus cria seus mundos desde toda a eternidade. Os espíritos mais antigos, criados em primeira mão, são enviados aos mundos mais novos para levar a esses mundos a mensagem divina e as descobertas científicas. Assim explicado em duas palavras, você entendeu que Jesus é um arcanjo, ou seja, um espírito que já está no mais alto grau de evolução e por isso foi escolhido por Deus para ser governador e dirigente espiritual do nosso planeta. Assim, homem não vira Deus e Deus não desce à terra se transformando em homem. É a simplicidade dos homens que faz a crença absurda de que Deus se faz homem para vir salvar os homens. O apóstolo Paulo, em Hebreus 1:1, diz que nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antigos por meio dos profetas, mas agora Deus nos fala por meio do seu Filho. Os ministros de seitas vêm interpretando essas palavras como se Deus tivesse usado apenas os profetas de Israel, Isaías, Eliseu, Jeremias e outros, mas como hoje sabemos que a palavra profeta também significava missionário, pregador, Paulo queria dizer que nos séculos passados Deus havia enviado grandes missionários ao nosso mundo para ensinar sua religião. Item 3. Nasceu da Virgem Maria. O que quer dizer nascer de mulher virgem? Será que Jesus, por ser um arcanjo, tinha que nascer de modo diferente dos outros? Ora, sabe-se que a lei natural da reprodução da espécie é lei divina. Sendo uma lei da natureza, é lei para todos. Não é por usar o sexo que alguém deixa de ser santo. Mas o que significam aquelas palavras misteriosas do anjo Gabriel? O Espírito Santo descerá sobre ti e o filho que de ti nascer será filho de Deus. Lucas 1:35. Naturalmente, essas palavras não podiam ser compreendidas naquela época. Sabe-se que o Espírito Santo é o grupo de anjos que cuida dos mistérios do cristianismo. Hoje, esse mistério do nascimento de Jesus está explicado da seguinte maneira. Jesus, sendo um espírito vindo de um mundo superior,
não podia nascer pelo mesmo processo de reprodução com que nós nascemos. Os anjos providenciaram o modo como Jesus devia nascer, ocultando-o aos homens com palavras misteriosas. Os homens não conseguem entender disso antes de entenderem da lei de evolução. É com o tempo que as coisas espirituais vão sendo esclarecidas. Sobre essa questão já foram escritas muitas páginas. Alguns ufólogos acham que Jesus veio de um outro mundo trazido por uma nave e foi colocado ali na manjedoura. O ex-padre Hubert Roden tenta explicar o nascimento de Jesus dizendo que teria sido um contato sexual a nível de corpos espirituais. Quer dizer, José e Maria teriam se unido pelos seus perispíritos. A energia sexual dos seus corpos invisíveis, corpos da alma, teria gerado o menino Jesus. Não deixa de ser uma grande ideia. E, cientificamente, poderia ser essa a melhor explicação. Mas hoje, os Santos Espíritos nos trazem explicações mais racionais quando já podemos entender que Jesus nem é Deus, nem é homem, mas um arcanjo. Na Índia, acreditara que o mestre Krishna nasceu da virgem Devaki, que havia fugido para o deserto com medo de seu irmão. Dizia também que Krishna tinha 60 mulheres e cerca de 60 filhos. O deus Baco teria nascido da coxa de Júpiter. Na Grécia se dizia que Pitágoras era filho de Apolo com uma mulher terrena. Na Pérsia se acreditava que o sábio Zoroastro era filho de um raio de luz. Na Índia se dizia que o deus Vishnu nasceu de um peixe. E se acreditava também que o deus Brahma dividiu um ovo ao meio e fez o céu e a terra. Já vimos no tratado sobre a Bíblia que as lendas e façanhas dos hebreus criaram as 700 esposas do rei Salomão, as 300 raposas de Sansão, pegadas pelos rabos e jogadas na roça dos filisteus, e aí vai. Também acreditaram que o deus Osíris foi morto e esquartejado, mas foi ressuscitado por sua irmã Ísis. Item 4. Mais lendas na Bíblia. Cada vez que aparece por aqui um espírito iluminado, sua vida é cercada de muitas lendas. Hoje a gente já pode saber que histórias como a da fuga para o Egito, a matança dos inocentes, o recenseamento de Quirino, a estrela de Belém, a história do dinheiro encontrado na barriga do peixe, aquela quando Jesus entra em Jerusalém escanchado no jumentinho. Todas essas histórias podem ser lendas. Algumas dessas já se sabe que são lendas. Mas e aquela, Jesus aos 12 anos, aparecer no templo, bater papo com os mestres da lei, depois, ao voltar para casa, se perder dos pais? Essa história deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Será que José e Maria, sendo pais de um superdotado, entre aspas, além de ser filho único, iria abandonar o menino Deus? Que responsabilidade é essa? Só depois de 3 dias é que encontraram o garoto? E aquela outra história, ainda mais complicada, quando Jesus é esquecido pelos evangelistas. Contam como nasceu, onde nasceu, como fugiu para o Egito, levado pelos pais, e como se perdeu no templo. Agora só vão lembrar do menino quando ele vira homem. Quando ele está com 30 anos, volta, não se sabe de onde, para receber o símbolo do batismo das mãos de João. Agora a pergunta tem deixado muita gente em dúvida. Cadê Jesus? Onde andava desde os 12 anos? Será que estava na carpintaria ajudando o velho José a fazer bancos ou cadeiras? Será que estava levantando pipa ou papagaio pelos arredores de Nazaré? Parece que os historiadores perderam a língua, ficaram mudos, pois nenhum respondeu essa pergunta. A gente sabe que todos os grandes missionários se preparam desde a infância, meditando,
orando, estudando, se iniciando nos conhecimentos esotéricos. Será que aquela história que Jesus foi levado para o Egito para escapar da matança de crianças feita pelo rei Herodes, essa história deixa a gente com o pé atrás. Será que não foi uma maneira bonita que o evangelista encontrou para ensinar que Jesus foi preparar a sua iniciação no Egito? Lembra como Moisés também foi iniciado no Egito? Ou será que o garoto não estava no mosteiro dos essênios? Qualquer coisa dessa pode ter acontecido. Ou Jesus esteve desde os 12 anos no Egito, ou na comunidade dos essênios, ou ainda na China ou na Índia, conhecendo as escrituras sagradas dos Vedas. Também tem quem acredite que Jesus, sendo criança prodígio, como foram Rui Barbosa, White, Pascal, Mesofante, não teve necessidade de estudar, pois já nasceu sábio. Isso também é possível. Já vimos como espíritos experimentados já vêm ao mundo recordando de seus estudos das vidas passadas. E Jesus, sendo o maior espírito que veio à Terra, pôde perfeitamente vir com sua iniciação preparada. Item 5. Qual a doutrina ensinada por Jesus? Nenhum missionário que vem preparado do além ensina doutrina sua. Os ensinos de Jesus não saíram da cabeça dele mesmo, mas vieram do alto. Quando dizemos que todos os cristos ou missionários vêm à Terra trazendo o mesmo ensino, muita gente fica sem entender. E como o ensino do Buda era diferente? E como o ensino de Zoroastro tem tanta superstição? E como Sócrates não ensinou isso, Confúcio não disse aquilo? Ora, explicamos que em cada época e cultura, o ensino da doutrina cristã muda de forma e de conteúdo, dependendo do grau que aquele mestre já tenha alcançado. Esses mestres eram mestres naquela época, naquela região, mas Jesus é mestre absoluto. Jesus foi quem enviou aqueles mestres, pois ele é o mestre dos mestres. Desse modo é fácil entender que Jesus veio retificar, confirmar e esclarecer mais um pouco as doutrinas que já haviam sido pregadas por aqueles mestres do passado. Por exemplo, Sócrates, na Grécia, como já foi dito, 400 anos antes de Cristo, já ensinava quase a mesma doutrina de Jesus. É por isso que Sócrates é o precursor da doutrina cristã. Todos os missionários do passado conheciam os mistérios da evolução, da reencarnação, da existência de outros planetas habitados e da unicidade de Deus, mas não podia passar esses conhecimentos para o povo, porque precisava esperar a época moderna que pudesse provar a verdade do que se estava dizendo. Os primeiros ensinos sobre religião eram naturalmente cheios de formalismos, de sacrifícios, de holocaustos, pois a ignorância dos povos ainda era intensa. Mas Jesus, com sua autoridade e com sua sabedoria, e mais ainda com seu espírito revolucionário, veio quebrar tabus e lutar com bravura e coragem de herói para derrubar todo aquele aparato religioso dos sacerdotes seguidores da letra de Moisés. Jesus teve duas missões importantes em sua vida: ensinar doutrinas novas, o amor, o perdão, e dar um toque sobre a reencarnação, e enfrentar o poder religioso da igreja de sua época. Para encarar o fanatismo e o interesse comercial da religião oficial, Jesus teve que ensinar muita coisa por parábolas ou comparações, metáforas, para que preservasse um pouco mais a sua vida na terra. Se Jesus tivesse ensinado tudo o que sabe com palavras claras, ele teria sido executado logo nos primeiros dias de sua pregação. Mas, resumindo os ensinos de Jesus, vamos ao que mais nos interessa. Em poucas palavras e mais figuras, Jesus veio nos ensinar as leis divinas, que são o amor a Deus e a todos os homens, a necessidade do perdão e da tolerância, a necessidade da caridade cristã, a ajuda ao irmão,
a necessidade do estudo para se chegar ao conhecimento das verdades superiores, a verdade maior do ensino religioso, que somos espíritos eternos, imortais, que fomos criados por um Deus cósmico, absoluto, e nosso último fim é a felicidade quando alcançarmos o reino de Deus, ou seja, a iniciação religiosa, o entendimento e o cumprimento das coisas espirituais. Em resumo, foi essa a pregação do grande mestre. Mas como sempre aconteceu no nosso mundo, seus discípulos não conseguiram entender o ensino do mestre, e muito menos os leigos. Pouco tempo depois de crucificarem, vieram homens profanos e se apossaram do ensino dele, mudando o sentido, por ignorância às vezes, outras vezes por propósito, criaram novas explicações e desviaram a doutrina cristã, colocando de novo tudo aquilo que era ensinado pelos sacerdotes dos templos e da sinagoga. Item 6. Os dois modos de ensinar religião. Sempre houve dois métodos diferentes de se transmitir as doutrinas religiosas. Em todos os tempos, os mestres dividiram o ensino em dois grupos: as coisas mais simples de se entender, como a necessidade do amor e do perdão, a bondade infinita de Deus, a existência de outro mundo para onde iremos depois da morte. Estas são as doutrinas que sempre foram ensinadas ao povo, pois o povão é criança ainda nos assuntos de religião. Mas quando Jesus queria ensinar as coisas mais difíceis, fazia comparações chamadas de parábolas. Quando queria nos ensinar como é que funciona a coisa lá nos mundos espirituais, ele inventava historinhas como aquela do mendigo Lázaro e o ricaço Epulão, capítulo 16 de Lucas. Quando quis nos ensinar que não podia dizer tudo o que sabe, pois mais tarde Deus enviaria o Espírito Santo para vir nos dizer como acontecem as coisas, ele falou do Consolador, nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Assim você está entendendo que ensinos de ciências, como reencarnação, por exemplo, só devem ser passados a quem está desejando conhecer as leis de Deus com a intenção de mudar de vida. E esse costume de dividir o ensino religioso em duas partes não é coisa do passado, não. É uma necessidade sempre atual. Também nas faculdades da vida, nas escolas de ensino profano, existe ainda hoje o mesmo método. Só se ensina ao aluno aquilo que ele já pode compreender. Um professor de matemática não pode cometer a imprudência de ensinar proposição e fração decimal a um aluno do primeiro ano primário. Como professor de ciências naturais, não vai ser insensato para querer ensinar a teoria do campus unificado de Einstein ao seu aluninho primário. A mente humana é como uma garrafa de borracha, que a cada ano vai esticando e se tornando cada vez maior. Esse ano cabe 1 litro de água. No próximo ano já cabe 2 litros. No ano depois do próximo já cabe 3. Assim é a nossa cabeça. Se a gente já leu 100 livros, nossa cabeça cabe 1 litro d'água, água espiritual. Se já leu 500 livros, nossa cabeça já cabe 20 litros. E quando a gente já tiver lido 1000 obras, incluindo religião, história geral, línguas, ciências, a nossa cabeça pode caber 50 litros. Para que alguém esteja preparado para compreender os mistérios da religião, é preciso, além de ler muito, aprender a usar o raciocínio, alargando a capacidade de questionar e criticar. Ninguém será mestre em religião enquanto não duvidar e não questionar. Acreditar em tudo, aceitar qualquer doutrina sem desconfiar, é ser crédulo, é ser joguete nas mãos de doutores Nicodemos. Jesus deu um toque sobre isso quando diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto o homem não conhecer a parte científica, que nos esclarece como acontecem as coisas na religião, não será um verdadeiro religioso, mas um biblista, um acreditador em ensinos humanos. Jesus pregou 4 sermões. No Sermão da Montanha,
ele ensinou religião ao povo. Foi seu primeiro ensino público, aberto. Também no Sermão dos Ais, que ele pronunciou contra os sacerdotes, os religiosos de sua época, ele pregou de modo claro contra as superstições introduzidas na revelação de Moisés. Jesus se preocupou muito em desmascarar a hipocrisia dos sacerdotes. Não se cansou de criticar as velharias, as crendices e práticas da religião comercial e hipócrita. A religiosidade popular, onde se vende e compra a entrada no céu e outras formas de enganar as pessoas. Portanto, a grande missão de Jesus na Terra foi dividida em 3 partes. Ensinar as leis morais e sociais, ou seja, a prática das virtudes cristãs. Ensinar segredos ainda ocultos por meio de figuras, como é o além, como é a reencarnação, etc. E, por último, condenar com palavras fortes e diretas a forma de religião que se praticava na época, explorando o povo e enriquecendo os sacerdotes. Jesus tentou desfazer das ideias erradas sobre religião ensinadas pelos falsos mestres. Resumindo, Jesus ensinou que Deus é nosso Pai, que nos ama e protege como uma galinha protege seus pintinhos. Que Ele, Jesus, é nosso irmão mais velho, o anjo que representa Deus, que veio de outro planeta incumbido de trazer mais verdades religiosas. Ensinou que o batismo real, verdadeiro, é a prática da caridade, que religião se aprende com o tempo, com as experiências adquiridas em várias encarnações ou experiências terrenas, e não decorando catecismos. Jesus nos ensinou como ser bom, humilde, simples, vivendo ocupado no trabalho e em oração e comunhão com Deus. Afinal, Jesus nos mostrou que para ser conhecedor de religião não se precisa de diploma, nem de teologia, nem de batina e muito menos de um título honroso de reverendo, sua santidade ou sumo pontífice. Item 7. Jesus fez algum milagre? Para se responder essa pergunta, precisa primeiro saber o que você entende por milagre. Se você pensa que milagre é fazer coisa que desfaz as leis da natureza, nesse caso a resposta é não. Jesus não fez nada contra as leis naturais. Nem Jesus, nem outro mestre qualquer. Tudo aquilo que já vimos no Antigo Testamento, realizado por Moisés e pelos profetas, foi chamado de milagres, pelas pessoas que ainda não se ligaram nos conhecimentos científicos, nem sabem ainda o que é mediunidade. Quando Jesus nos disse que tudo aquilo que eu faço vocês também poderão fazer, Ele queria nos ensinar que quando cada um de nós já estiver com a mente aberta, com a visão livre de preconceitos e de condicionamentos, vai poder realizar aqueles fenômenos. Sim, esse é o verdadeiro nome. O que Jesus fazia era fenômenos da natureza. Era prodígio ou fenômeno espírita. Na época não se sabia que aquilo era natural. Julgava-se que curar um doente, se comunicar com quem já morreu, ou materializar objetos, eram coisas que só pessoas muito santas podiam fazer. Hoje se sabe que a mediunidade é uma energia natural. Sabemos também que nada acontece fora das leis naturais. Aquilo que antigamente era chamado de sobrenatural ou milagre, hoje é chamado de fenômeno natural, que até o século XIX ainda era desconhecido, mas daí para cá as ciências começaram a pesquisar e hoje algumas daquelas coisas já estão conhecidas. Naturalmente ainda falta o que saber, ainda existem coisas por descobrir, mas com o tempo vai aparecer explicação. Por exemplo, a ressurreição de Jesus é chamada de milagre, mas desde 1857 já se sabe como foi aquele fenômeno. Hoje só se pode chamar de milagre a origem das coisas, como é Deus e há quanto tempo Deus cria. Essas coisas, sim, vão continuar sem resposta até que o homem alcance uma evolução mais adiantada.
Quando Jesus realizou aquela cerimônia, aquele ritual de confraternização, distribuindo pão e vinho com seus discípulos, lá no capítulo 26 de Mateus, acharam que ele fez um milagre. Já explicamos que apenas fez uma figura simbólica. Se aproveitou da festa pagã dos cananitas, que homenageava a deusa grega Deméter, a Ceres dos romanos, a deusa da vegetação. Como a palavra Messias vem de messe ou cereais, porque aquele povo dependia da vegetação e cultuava um deus agrário. Jesus comparou o pão material com o pão espiritual. Assim como o corpo físico não sobrevive sem o alimento, assim o espírito não evolui sem o alimento espiritual, quer dizer, sem a doutrina de Deus. Mas quis fazer um ritual forte, dando a impressão de que materializou seu próprio corpo, transformando pão e vinho em seu corpo. Aquele povo, ainda cheio de fantasias, acreditava que pão e vinho descera do céu. No Evangelho de João 16, 12 a 13, Jesus deixa explicado que Deus, mais tarde, enviará o Espírito Santo, fará com que ele desça à terra para trazer o resto dos ensinos religiosos que naquela hora não devia ser ensinados. E em vez de dizer, os anjos da minha equipe virão em meu lugar para acabar a minha obra, ele dizia, o advogado que meu Pai enviar vai ensinar todas as coisas. Hoje quem se atualiza, quem busca conhecer a verdade superior, já entende que aos poucos Deus vai enviando mensagens para nós, até que chegará a época de se conhecer todas as coisas ensinadas pelos profetas de Israel e pelos profetas de hoje. Item 8. Quem assassinou Jesus? Nós sempre ouvimos falar que foram os judeus quem condenaram Jesus à cruz. Também aprendemos que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para nos livrar do pecado original feito por Adão e Eva. Mas quando uma pessoa culta e bem informada também acredita, isso nos deixa meio desconfiado. Será que esse sujeito conhece a história da humanidade? Pois a história nos mostra como todos os grandes heróis foram assassinados ou, no mínimo, perseguidos, odiados, invejados e caluniados. Não podia ser diferente com Jesus. Os motivos que levam o homem à cruz ou à forca sempre foram os mesmos: inveja e o medo de perder o lugar. Sabemos que o povo nada tinha contra Jesus. Jesus era simplesmente adorado pelas pessoas do povo, pelas crianças e principalmente pelos doentes e pobres em geral. Quando se diz que foram os judeus que mataram Jesus, estamos dizendo uma verdade, sim. Só que tem judeus povo e judeus chefes políticos. Se a gente hoje disser que os mineiros mataram o Tiradentes, precisa saber que tipo de mineiros. Os mineiros lavradores do interior, os mineiros humildes, homens simples, ordeiros, trabalhadores, ou os mineiros políticos inimigos da ideia da inconfidência. Lógico que foram os políticos. Assim é o caso dos judeus. Foram os judeus quem jogaram Jesus na cruz, mas aqueles que estavam por cima do poder político e religioso. Aqueles que estavam no alto e tinham medo de cair. O imperador Tibério era o chefão naqueles dias na Judéia. Tibério governou do ano 14 ao ano 37. Pilatos era apenas procurador romano. Apesar de Pilatos ser neurótico, fanático e puxa-saco de Tibério, conforme as palavras do historiador Flávio Joséfo, ele nada podia fazer sem a permissão do Tibério. Diz Flávio Joséfo que, abre aspas, Pilatos, desobedecendo a lei romana, mandou colocar imagens de César no templo de Jerusalém e ainda ameaçou o povo com soldados armados, mas como o povo não abriu mão e até se deitou no chão protestando por 5 dias, Pilatos desistiu da ameaça. Fim da nota.
Havia naquele tempo várias correntes políticas de oposição a Roma, pois o grande César mandava e desmandava na Judéia. Existiam os zelotas, os galileus, os herodianos, os saduceus e muitos outros grupos. Aquela pergunta feita a Pedro, tu também não és dos galileus? Indica motivos políticos na condenação de Jesus. Mas será que Jesus fazia parte de algum partido daqueles? Certamente não. Jesus não era filiado a nenhum partido político nem seita religiosa. Nenhum mestre espiritual se mete em politicagem ou sectarismo. É até ridículo pensar que Jesus fizesse parte de algum desses partidos, pois estas siglas são criadas e praticadas por nós, pelos homens comuns, não pelos mestres. Jesus era político, sim, mas num outro sentido. Era revolucionário, lutava contra as injustiças sociais, pregava contra a má distribuição de rendas e de oportunidades, metia o pau na superstição da igreja da época, condenava toda forma de opressão dos grandes contra os pequenos, condenava a desonestidade, a ganância e a mentira. Nesse sentido, tanto Jesus como qualquer outro mestre espiritual é político. Portanto, os verdadeiros criminosos foram os donos do poder, tanto Tibério, Pilatos e Herodes, principalmente os donos do poder religioso, os sacerdotes que pregavam enganando o povo. Porque se sabe que os poderosos da política pouco se incomodam com pregação moral ou filosófica. O que lhes preocupa é perder a mamata no governo. Mas os poderosos da religião, quando pinta alguém condenando o comércio de imagens, de indulgência, por exemplo, logo eles se põem em prontidão para reagir, pelo imenso medo de ter que mudar de ideia e perder clientes no comércio religioso. Foi uma jogada dos dois lados. Tibério, Pilatos, Herodes defendiam o poderoso chefão César. E os príncipes dos sacerdotes, com medo de perder a teta, começaram a dedurar Jesus, acusando de várias coisas. Um dizia, ele trabalha no sábado. Outro dali, ele diz que em 3 dias destrói e torna a construir o nosso templo. Mais um dizia, ele diz que é maior do que o rei Salomão. Outro dizia ainda, ele chamou o rei Herodes de raposa. Outro, ele ensina doutrina secreta. E assim continuava. De fato, tudo aquilo era motivo de ódios contra Jesus, mas não passava de desculpas. O verdadeiro sentido, diz o evangelista Marcos, que o rei Herodes ficou preocupado vendo que o nome de Jesus estava ficando famoso. Confira lá, Marcos 6,14. Para alguém ser odiado e levado à cruz, não precisa se aliar a nenhuma sigla. Basta meter a mão na massa a favor dos excluídos e descamisados. E apesar dessa questão social e econômica ser tarefa dos governantes, com seus congressos, seus senados, suas câmaras, todo espírito iluminado de qualquer religião tem a obrigação de se posicionar a favor dos menos favorecidos. Como os poderosos estão muito satisfeitos com a situação, achando que tudo deve continuar como está, nenhum bom pregador pode fechar os olhos diante do erro, seja erro religioso, seja erro na ordem política. Jesus, desde o início de sua carreira, se pôs do lado dos miseráveis, excluídos e massacrados, que vivia pagando dízimos a sacerdotes e tributos ao imperador romano. Muitas opiniões já surgiram sobre os motivos da condenação de Jesus. O Talmud diz que Jesus foi assassinado porque era mago e fazia sortilégios. Os católicos ortodoxos diziam, e ainda tem quem diga, que Jesus morreu porque Adão pecou. Os nossos irmãos evangélicos, muitos deles continuam garantindo que Jesus morreu para nos salvar, lavando os nossos pecados com seu sangue. Mas nós hoje sabemos que Jesus foi à cruz simplesmente porque a cruz é o lugar de todo bom político. Tanto Jesus como Luther King, como Mahatma Gandhi, Tiradentes, Antônio Conselheiro, Sócrates, Santo Dias da Silva ou Oscar Romero.
E até que nosso mundo atinja um grau mais elevado em sua evolução, essa mesma causa vai continuar levando mestres à cruz. Item 9. Cristo ressuscitou. Conforme mostraremos no nosso tratado sobre a reencarnação, próximo capítulo 14, ressurreição significa a última volta do espírito para o seu mundo de origem. O dogma da ressurreição da carne pode ser considerado uma figura, pois a carne não ressuscita, é o espírito que ressuscita na carne. As famosas ressurreições de Lázaro, do filho da viúva de Naim, foram interpretadas na época como se aqueles personagens já tivessem morrido e Jesus fez com que eles revivessem por causa do desconhecimento sobre o assunto. Hoje, alguns autores afirmam que esses personagens não estavam mortos, mas em estado de coma ou de catalepsia, uma doença que deixa a pessoa semi-morta. Quando o espírito abandona o corpo, nada faz com que ele volte ao mesmo corpo. Mas quando o espírito ainda está no corpo, uma pessoa pode voltar à vida. Não precisamos explicar como as pessoas eram supersticiosas naquela época, pois já explicamos essa questão por muitas vezes. A palavra ressuscitar veio de ressurgir ou aparecer de novo. Quer dizer, alguém sai da sala, logo depois retorna à sala. Ele surgiu de novo na sala. Não se precisa morrer para ressurgir, basta desaparecer por alguns instantes e surgir depois. Foi criada uma grande confusão sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Uns acham que os judeus roubaram o corpo de Jesus. Outros acham que Jesus voltou e pegou aquele mesmo corpo de carne e ficou andando com ele e depois subiu ao céu com aquele mesmo corpo. Não é nada disso. Na época não existia ciência para explicar o fenômeno, mas hoje se sabe que não foi somente Jesus que reapareceu com o corpo depois da morte. Todos nós ressurgimos depois de morrer. Quantas vezes se ouve contar que fulano morreu e apareceu imediatamente a cicrano? Quantas vezes conhecemos casos de uma pessoa morrer numa cidade distante e no mesmo instante aparecer a um parente, a um amigo, noutro lugar? Por que isso? Porque não é o mesmo corpo carnal que aparece. O que aparece é o corpo da alma, o perispírito. O nosso corpo físico fica na terra e nós voltamos e aparecemos com o corpo elétrico, fluídico ou de outra matéria ainda desconhecida. Os cientistas dizem que quando as células do corpo se espalham pela terra, vão formar outros corpos de gente, de animais e de plantas. Os nossos corpos físicos são feitos de elementos químicos como azoto, carbono, hidrogênio, oxigênio. Quando o corpo é sepultado, as células vivas vão para as plantas. Vai o boi, come a planta. Amanhã o boi defeca, vem o homem, pega as fezes do boi e as usa no esterco da terra. Pronto, agora as células estão de volta nas plantas. Em Atos capítulo 17, versículos 18 a 20, quando Paulo tenta convencer os gregos de que Jesus havia ressuscitado, os gregos acharam a ideia estranha. O que tu estás dizendo? Falaremos sobre isso depois. Pois os gregos eram conhecedores do mistério. Os sábios da Grécia já sabiam que um corpo que apodrece na terra não pode reunir as mesmas células e voltar à vida. Isso é absurdo para a ciência. Perguntar se você acredita ou não na ressurreição não leva a lugar nenhum, porque essa não é uma coisa que se resolva com a fé. Você precisa entender como acontece, não acreditar na lenda. Aqui a crença nada adianta, pois não é com crença, mas com conhecimento que se entende aquilo que acontece com todos os espíritos. Morre o corpo físico
ele sai usando outro corpo. Item 10. Falemos de perispírito. O que é isso? No século XIX, Kardec foi informado de que o espírito é rodeado por um corpo de matéria sutil ou etérea que se pode chamar de perispírito. Esse tipo de corpo acompanha o espírito por muitas vindas e voltas à Terra. Desde os primeiros séculos que teólogos da igreja discutiam para saberem se a alma tem corpo, e alguns chegaram à conclusão de que só Deus não tem corpo e tudo mais tem que ter uma forma corpórea. Do mesmo modo como a matéria está dividida em vários estados, sólido, líquido, gasoso, radiante, etc. Hoje a física avançada já sabe que existem mais divisões da matéria, sendo que o corpo do espírito é formado de matéria quintessenciada. Confira 1 Coríntios 15, 53 a 54. O corpo espiritual é a cópia perfeita do corpo material, sendo capaz de enganar os que não conhecem. Quando Jesus reaparece ao seu discípulo Tomé, pede que meta o dedo nos lugares dos pregos e veja que sou eu, disse Jesus. Mas quando Madalena quis lhe pegar, ele não permitiu, dizendo: não pegue em mim agora, porque ainda não subi ao meu Pai. Confira João 20, 17. Hoje sabemos que uma materialização precisa um tempo para se consumar, mas depois de pronta fica o corpo igual ao corpo carnal. Em 1873, na Inglaterra, o cientista William Crook examinou por 3 anos a médium Florence Cook, quando o espírito Kate King se materializava tão perfeitamente que ficava andando pela casa, falando com as pessoas presentes, recebendo aperto de mão, sendo fotografado, pesado na balança e até medido. O mesmo caso aconteceu no estado do Pará, em Belém, em 4 e 5 de maio de 1921, quando Raquel se materializava por completo pela mediunidade da médium Ana Prado. Os antigos sábios já conheciam o perispírito. Na Grécia era chamado Okema. Na Índia chamava-se Linga Sharira. Os hebreus chamavam de Nefesh. Pitágoras, na Grécia, chamava de carro sutil da alma. Os egípcios chamavam pelo nome de Ka e Bai. O cientista Cuvier chama de mediador plástico. Já no ano 414 de nossa era, o bispo Evódio perguntou ao bispo Agostinho de Hipona sobre as aparições de almas, e Agostinho respondeu: a alma não poderia aparecer se não tivesse um corpo. Fim da nota. Agora, nesse século XX, século passado, cientistas materialistas da Universidade de Kirov, na União Soviética, pesquisando a antimatéria, descobriram o perispírito e puseram o nome de corpo bioplasmático. Você sabe o que é entropia? Entropia quer dizer desordem, e é uma das leis da natureza. Por incrível que pareça, pertence ao estudo da termodinâmica. Em biologia, entropia é o contrário de vida, pois a vida é obra da ordem. Quem cria a ordem é o espírito, através do seu organizador biológico, o perispírito. A inteligência põe ordem na casa, e o acaso põe a bagunça, a desordem. Exemplo: o pedreiro, com seus serventes, faz a ordem, colocando os tijolos no lugar certo, medindo e aprumando a parede. Aí vem o vento forte e derruba. O vento é a entropia. A natureza por si mesma jamais levanta uma parede. Se não aparecer uma coisa viva, inteligente, para pôr ordem, uma casa não será erguida. Se não fosse a ação inteligente do espírito, o corpo do homem, do animal e da planta não seria formado. Se não fosse o espírito que formasse o corpo no ventre da futura mãe, nem você nem eu estaríamos aqui. Foi mais ou menos isso que o biologista francês Louis Pasteur
imaginou quando ele combatia a teoria da geração espontânea. Pois é o espírito que, por meio do perispírito, organiza e forma o seu corpinho no ventre da futura mãe quando precisa descer à terra. Item 11. Jesus, nem Deus, nem homem. No ano 431, em Calcedônia, foi decretado que Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Por desconhecerem o segredo da evolução, os padres perderam muito tempo com polêmicas sem fim, discutindo o sexo dos anjos, para descobrir se Jesus é Deus ou não. Quando o mestre Allan Kardec tratou da questão no seu livro Obras Póstumas, achou muito cedo para discutir o caso da natureza do corpo de Jesus. Abre aspas, a questão da natureza do corpo do Cristo ainda é matéria polêmica, continua sendo objeto de discussão. Fim da nota. Paulo apóstolo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 39, escreveu que nem toda carne é igual. Quando Jesus nos alerta que eu tenho ainda muitas coisas para dizer, mas não posso agora, pois vocês não estão ainda preparados para entender. Confira João 16, 12 a 13. Jesus estava nos chamando a atenção sobre sua natureza e sobre muitas outras verdades que não podiam ser compreendidas naquele tempo. Ele sabia que só depois é que a verdade aparece. Quando falava, eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo, podia muito bem estar dando um toque para ser entendido pelos que têm ouvidos de ouvir. Não vamos aqui, nesse item, repetir o que já dissemos sobre quem é Jesus, se é Deus ou se é homem. Aqui queremos falar, a partir desse momento, um pouco da questão do seu corpo. Será que aquele corpo era de carne e sangue como o nosso? Já houve muita discussão a respeito disso. Os serintianos eram docetas, quer dizer, eles acreditavam que o corpo de Jesus não era carnal, mas fluídico. Também o advogado e revelador francês Jean-Baptiste Rustin, em sua grandiosa obra Os Quatro Evangelhos, ensina que Jesus, sendo um anjo, não podia tomar carne humana igual à nossa, mas Deus teria criado um corpo especial com matéria de outro planeta, a fim de se mostrar aos homens como igual a eles. Fim da nota. Também os escritores Dr. Guion Ribeiro, Antônio Lima, Manuel Quintão e vários outros defenderam essa mesma ideia. Por isso são chamados de autores fluidistas. Por outro lado, autoridades como o professor José Herculano Pires, Dr. Paulo Alves de Godoy, assim como a grande maioria dos padres e pastores evangélicos, até hoje continuam defendendo que Jesus tinha um corpo carnal, como o corpo de todo mundo. Em Hebreus 2,17, Paulo diz que convém que em tudo Jesus se parecesse com os homens. O que será que Jesus queria nos dizer quando em João 2,19 diz: tenho todo o poder sobre o meu corpo, posso destruir esse corpo e com 3 dias depois reconstruí-lo? E o que ele queria dizer com aquelas palavras: minha vida sou eu mesmo quem dou a vocês, ninguém me tira? Os defensores do fluidismo apresentam os seguintes argumentos contra os carnalistas. Se Jesus tinha um corpo carnal, como podia permanecer por 40 dias sem comer e sem beber nada? Como podia viver sem casa, sem onde dormir, sem trabalhar? Como podia sumir aos 12 anos e só aparecer aos 30? E ali em João 5,32, onde ele diz: tenho um alimento que vocês não conhecem. Que alimento era esse? Aqui foram as dúvidas dos chamados fluidistas. De fato, o negócio é sério. Não devemos perder tempo, no entanto, com essa questão, porque não importa para nós o tipo de material do corpo de Jesus. O que realmente interessa e tem importância é a doutrina pregada por ele e o exemplo de amor, bondade e heroísmo que ele nos deixou.
Quem sabe um dia a gente vai receber alguma revelação do além ou científica que nos esclareça como era o corpo de Jesus. Voltemos à divindade. Sobre a divindade, no ano 325, em Niceia, foi realizado um concílio pelo rei Constantino Magno, onde ficou decretado que Jesus é Deus e homem. Antes disso, ainda no ano 321, o presbítero de Alexandria, Ário, foi excomungado por não querer aceitar que Jesus fosse Deus. Houve uma briga por causa dessa questão. Enquanto Ário negava a divindade, o bispo Ósios afirmava que Jesus é Deus. Fizeram uma votação onde Ósios saiu vencedor e os seguidores de Ário foram excomungados. Bem, 6 anos mais tarde, no ano 341, alguns daqueles bispos resolveram se reunir noutro concílio para ver se conseguia desfazer o erro cometido, mas não deu certo. No ano 357, em Esmirna, outro concílio aprovou a ideia de Ário. No ano 1575, protestantes batistas na Europa foram queimados porque apoiaram a ideia de Ário. Em 1612, na Inglaterra, foram queimados alguns hereges, entre aspas, protestantes, porque protestavam contra ensinamentos do catolicismo. Em 1717, uns pastores presbiterianos, estudando o assunto, ficaram do lado do bispo Ário e desistiram de acreditar na tal divindade de Jesus. Já Tertuliano dizia que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai, conforme historiadores católicos. O teólogo Paulo Samosata dizia que Jesus era um homem cheio do poder de Deus e era unido a Deus pelo amor e pela vontade, mas não igual a Deus. No século passado, o escritor e moralista russo Leon Tolstói disse que ninguém pode considerar Jesus como Deus sem cometer um sacrilégio. Em 1977, se reuniram 7 teólogos protestantes para estudar essa questão. No fim dos estudos, ficaram convencidos de que, de fato, Jesus não é Deus. Publicaram depois um livro com o título O Mito do Deus Encarnado. O famoso jornal Time, dos Estados Unidos, publicou o resultado dessa pesquisa. Abre aspas, a maioria dos estudiosos de Cristo hoje admite que chamar Jesus de Deus é apenas uma expressão forte. Confira Time, 15 de agosto de 1977. Apenas 2 passagens dos evangelhos parecem dizer que Jesus é Deus. João 1, 1 a 3, quando fala que o verbo era Deus, e aquela outra, João 10, 30, onde diz, eu e o Pai somos um, devido à tradução. Hoje sabe-se que os originais trazem unos, ou seja, unidos. Com essa palavra, verbo, João tentou explicar que Jesus é o representante direto de Deus, que é a força de Deus manifestada pela palavra, ou seja, o pensamento condensado, espírito possuidor da autoridade divina. E quando diz que ele e o Pai são um, significa que todo mestre espiritual que já é cristificado é unificado com Deus. Não é um, mas uno, unido pela vontade e pelo amor. Quando um prefeito não pode ir a uma cidadezinha do interior, manda o vereador ir lá em seu lugar. Esse vereador está representando o prefeito. Vai discursar em nome do prefeito. Por isso precisa ser recebido como se fosse o prefeito. É como Jesus, não é Deus, mas é como se fosse. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Também em sua carta aos Filipenses 2,6, Paulo diz que Jesus não teve a pretensão de se passar como Deus. Em 1 Coríntios 8,6, Paulo ensina que existe um só Deus e um só Senhor, que é Jesus. Em Atos 28, 4 a 6,
Só porque uma cobrinha venenosa picou o apóstolo Paulo e Paulo não morreu, chamaram Paulo de Deus. Em João 14, 28, Jesus diz claramente: o Pai é maior do que eu. E quando ele diz que é caminho, verdade e vida, melhor, caminho da verdade e da vida, isso não significa que Jesus seja Deus, mas sendo um espírito crístico, cristificado, já conhece o caminho por onde se chegar a Deus, conhece a verdade religiosa que nós ainda não conhecemos e sabe o que é e como é a vida eterna. Item 12. Merece confiança o Novo Testamento? Não se sabe a data exata em que Jesus nasceu, nem quando foi levado à cruz. Hoje a data do Natal, em 25 de dezembro, é contestada. Acreditamos que tenha nascido em 25 de fevereiro do ano 6, antes da era cristã, e tenha sido levado à cruz num sábado, 25 de março do ano 785, com 38 anos de idade, conforme últimas pesquisas. Jesus teria sido crucificado ou no dia 14 do mês de Nisan, uma sexta-feira do ano 33, ou no ano 36, aos 42 anos. Pois antes do ano 33, só houve outra sexta-feira, dia 14, no ano 29. Item 13. Há várias pequenas contradições nos evangelhos. Será que os originais dos evangelhos traziam histórias como essa, desde o sangue de Abel até Zacarias, filho de Baraquias, entre o templo e o altar? Em Mateus 23, 35. Quais foram as últimas palavras de Jesus, por exemplo? Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, dissera que fora: meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto isso, Lucas 23, 47, afirma que Jesus, dando um forte grito, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas João garante que Jesus, depois de tomar o vinagre, disse: tudo está consumado. Quem pode nos garantir qual foi a última palavra do Mestre, já que cada evangelista conta uma história diferente? E a história do crime feito entre o templo e o altar, segundo historiadores modernos, veio a acontecer no ano 67. Isso é 34 anos mais tarde. E o que disse Jesus ao discípulo Pedro, quando Pedro corta a orelha do empregado do sumo sacerdote? Em Lucas 22, 50 e 51, conta que no momento em que Jesus foi atacado pelos soldados, um deles feriu a orelha do empregado do sumo sacerdote e Jesus lhe disse: parem com isso. E em seguida curou a orelha do empregado. Marcos 14, 47 conta a mesma história, mas nada diz sobre o que Jesus teria falado, nem conta que Jesus curou a orelha. Mateus 26, 51, 52 conta que Jesus repreende Pedro dizendo: guarda tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas até aqui não se sabe quem foi o cortador de orelha, apenas dizem que um deles cortou a orelha de alguém. Mas o evangelista João 18, 10 a 12 afirma que quem cortou a orelha do empregado foi Pedro. E nada diz sobre as palavras de Jesus: quem com ferro fere. E tem mais, João aposta que o nome do empregado que ficou sem orelha é Malco. Por que tanta confusão, tanta contradição na história de Jesus? Ora, naquele tempo, ainda não havia crítica histórica. Depois, os evangelistas não tinham a intenção de contar detalhes sobre a vida de Jesus, mas sim de passar a doutrina dele. Depois ainda, com os originais perdidos, os copiadores fizeram muita confusão quando tentaram copiar os textos dos originais devido às dificuldades já apresentadas no nosso tratado sobre a Bíblia, capítulo 2 dessa obra. Ainda existe outra grande dificuldade. Os evangelistas eram pessoas simples, sem preparo intelectual,
e ainda não eram iniciados em religião. Somente o evangelista João era meio iniciado. Jesus escolheu aqueles homens humildes, não pela cultura, mas principalmente porque eles eram médiuns. Vemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo havia se convertido do judaísmo e apenas fez um pequeno preparo de 10 anos para entrar de cabeça na pregação do cristianismo. Ora, 10 anos não dá para ninguém virar mestre em religião. Paulo, apesar de sua boa vontade, conservou pelo resto da vida seu machismo, sua ideia de determinismo e seu medo do Deus de Israel. Em Hebreus 10:31, Paulo mostra como morria de medo do Deus vivo. Qual será esse Deus vivo de Paulo? Só pode ser o Deus Jeová, pois o Deus dos cristãos não mete medo. Paulo ainda acreditava na herança de Adão, dizendo: o pecado de Adão passou como herança a todos nós. Romanos 5:12 e 2 Coríntios 11:3. Hoje, tanto Paulo como João, Pedro e alguns mais dos que viveram com Jesus já estão conhecendo bem mais as doutrinas que naquele tempo ainda não conheciam. Também nós, daqui a mais alguns séculos, estaremos entendendo aquilo que agora ainda não sabemos. O tempo todo é nosso. Deus é a eternidade e nos dá todas as chances para conhecermos tudo o que precisamos. Se 2000 anos ainda não deu, teremos outros 2 ou 4 mil anos pela frente.